Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre Libras. A gente vai trazer hoje Thaís Queiroz, que é professora de Libras. Thaís, se você puder já mandar o convite aí para eu te aceitar, sejam todos bem-vindos, em especial as minhas alunas do curso de Cuidador de Crianças com Necessidades Especiais, que pediu tanto para que a gente fizesse nessa live sobre Libras. Então, a importância da gente ter, né, Libras nas escolas. Então, como as escolas podem promover a inclusão de alunos surdos e oferecer suporte adequado por meio de Libras. Sejam todos bem-vindos, tá? À nossa live. Estão aguardando aí a Thaís mandar o convite para poder entrar. Fabiana, Risa, boa tarde, Sheila, Cristiane, todos que estão aqui presentes hoje. Muito obrigada pela presença. Só estou aguardando aqui, né? A Thaís mandar o convite aí para a gente aceitar e a gente começar a falar sobre esse tema muito importante, né? As escolas hoje precisam estar realmente adaptadas a crianças, né, que têm problemas de audição. Então, como a gente pode, né, melhorar essa interação da criança nas escolas, como é que a gente pode estar ajudando elas, tá? Então, a gente está aí aguardando a Thaís. Seja bem-vindo, Ana Carla, Cecília, sejam bem-vindos, tá? Deixa eu só aguardar aqui um pouquinho ela entrar. Lembrando, gente, que sábado, dia 6/4, a gente vai ter um curso de estratégias de comunicação com crianças autistas, tá? Val Souza, Sebastião, sejam bem-vindos. Só aguardando um pouquinho. Deixa eu acenar aqui. A Thaís entrar. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para ela. Sejam todos bem-vindos, tá? Hoje, excepcionalmente, só pelo Instagram. Vou mandar ela entrar aqui. Eu conheci a Thaís nas redes sociais, faz um trabalho lindíssimo com crianças. Com Libras também tem uma história linda também. Por que ela é professora de Libras? Eu vou pedir para ela contar aqui pra gente também. Encontrei ela nas redes sociais, convidei ela para estar aqui com a gente na live e ela pôde estar hoje. Então, por isso que esse horário, porque eu costumo fazer a live à noite, mas hoje, excepcionalmente, esse horário, né, por causa dela, porque ela tem muita afazeres, ela não pode à noite, então o melhor horário foi esse. E a gente está trazendo ela hoje, tá? Vocês vão gostar muito do trabalho dela. Vou pedir para que vocês a sigam também, né, nas redes sociais, porque é muito bom, ela ensina muita coisa pra gente. Tô aguardando só ela entrar. Só um momentinho, viu, gente? Seja bem-vinda, Lígia, Ide. Vamos aguardar aí a Thaís entrar. Só um momentinho. Deixa eu ver se ela... Ainda não. Mas é isso, gente. Eu tô trabalhando agora com crianças com necessidades especiais. E o número de crianças com necessidades especiais está muito grande. Tem muita gente que não sabe cuidar, não sabe tratar, não sabe como lidar com essas crianças, né? E eu, nos meus cursos, ajudo essas pessoas a cuidar de crianças com necessidades especiais. Então, quem precisar, tá? Pode entrar em contato comigo aí. Pronto, a Thaís entrou, deixa ela mandar o convite e a gente já vai conversar com ela. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Deixa eu aceitar de novo. Olá, Thaís, boa tarde, minha querida, como vai? Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo sim, você? Tudo bem, graças a Deus, aqui aguardando nessa live assim, tão esperada pelas minhas alunas, principalmente, né, do curso de cuidador de crianças com necessidades especiais, que me pedia muito essa questão de Libras, e eu estou trazendo você aqui. Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Olá, pessoal, prazer, tudo bem? Eu sou a Thaís, sou tradutora e intérprete de Libras.
Também sou professora de Libras. E por que que eu me tornei, né, intérprete e professora? Porque os meus pais, eles são surdos. Tanto o meu pai quanto a minha mãe, os dois, eles são surdos. Então, por isso, me despertou o interesse de estar trabalhando nessa área, de participar mais nesse universo dos surdos, na Libras. Então, é isso. Gente, que perfeito, né? Ela já está falando, já fazendo sinais, né? É, eu te confesso que eu tenho muita dificuldade sobre isso, viu, Thaís? Porque eu dei na faculdade essa disciplina, mas eu não conseguia de jeito nenhum. Só que com suas aulas aí, principalmente nos stories, você pede para a gente fazer olhando para o espelho e fica muito mais fácil, né? Então é muito fácil aprender Libras com a Thaís. Ah, muito obrigada. Então, assim, como tem muitos surdos que me seguem no meu Instagram, eu vou estar fazendo bimodalismo, que é o quê? É falar e sinalizar ao mesmo tempo. Então, toda vez que você estiver falando também, eu vou estar interpretando, tá bom? Para todo mundo Ótimo, compreender perfeitamente. certo. Então vamos começar, né? De que estado você está falando, Thaís? Eu tô falando aqui de São Paulo. Vamos começar então. Quais são os principais desafios enfrentados pelos alunos surdos no ambiente escolar e como a Libra pode ajudar a superar? Então, o principal desafio dos surdos é, às vezes, coisas básicas, coisas simples, né, no seu dia a dia. Por exemplo, eles estão na escola e precisa pedir ao banheiro, né? É um sinal simples, é só um sinal que o professor pode fazer, que é o banheiro. E tem professores que não conhecem, não sabem. Então, se não sabe o básico, isso já acaba dificultando na interação dos surdos, né, com os professores e também com os alunos, com os seus colegas, se não tiver intérprete de Libras. A importância, né, do intérprete de Libras. E É a gente aprender isso quanto mais rápido, principalmente dentro das escolas, né, onde tem toda a interação social e tudo mais. Fica tudo mais difícil quando esse aluno sai de casa para a escola, né? E como é que eu vou fazer na escola, né? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou pedir? Então, isso é muito difícil. sim, Gente, bota o coraçãozinho aí pra gente, pro Instagram ver, né? Chamar mais pessoas para nossa live, dar um likezinho aí, compartilhar, chamar mais pessoas para essa live que é muito importante, tá? A Clara tá botando aqui que ela quer ser intérprete de Libras. Daqui a pouco a gente vai falar porque a Thaís é professora de Libras, viu, gente? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Thaís, qual a importância da presença, né, de intérprete de Libras nas escolas para garantir a inclusão efetiva dos alunos surdos? é muito importante ter intérprete de Libras nas escolas, por quê? Porque o intérprete vai conseguir ajudar esse aluno a se desenvolver melhor, entender a matéria, não só isso, como também se relacionar com os colegas, né, de sala. Então, por exemplo, na escola ele tem dificuldade de se comunicar. Se tiver o intérprete de Libras, vai estar ajudando ele a ter essa intermediação. Então, tem alguns surdos que têm receio, né, de chegar em uma pessoa, no ouvinte, e ser rejeitado. Então eles ficam com esse receio. Se tiver o intérprete de Libras, ele vai poder se sentir mais confortável, mais confiante. Então ele vai conseguir se interagir melhor. Então, os intérpretes de Libras são muito importantes para ele aprender, mas não só para aprender as matérias, os conteúdos, também como se relacionar socialmente, né? Então, no começo, o intérprete pode até dar umas dicas, né, para os alunos, alguns sinais que são bem legais, né? Então, quando eu trabalho em sala de aula, eu sempre faço isso, né? Falo assim, ó, assim é legal, assim é bom, assim é boa noite, bom dia, boa tarde. Se os alunos eles começam, né, a despertar esse interesse de fazer pequenos sinais, já vai facilitar na comunicação, né? Então já vai ajudar bastante. Então os intérpretes de Libras são muito importantes para aprender, né, para eles aprenderem as matérias que eles estão na escola para isso e também para Aham. interagir com os outros alunos. Legal. Tem aqui
A pessoa colocou aqui. Eu gostaria muito de aprender, mas acabo me perdendo nos movimentos das mãos. É de Edna Mota. Edna Mota, né? Mas isso é questão de treino, né, Thaís? Isso. Estou treinando. É só você praticar. Por quê? Eu sempre dou aula, né, para os meus alunos e tem alguns que têm dificuldade com as mãos, né? Então, às vezes, ele não consegue fazer muita movimentação. E isso é normal. Por que que é normal? Porque, às vezes, a pessoa ela não está acostumada a movimentar as mãos. Somente fazer coisas simples, né? Pegar, escovar os dentes, cozinhar. Então, não faz muita movimentação. Quando você começa a aprender a Libras, você vai ter que praticar. No começo, vai ser difícil, sim. Mas depois, com a prática, você consegue se acostumar sim, né? Então, por exemplo, fazer movimentos simples, né? Ah, eu tenho dificuldade do sinal de futuro. Qual que é o sinal de futuro? Então, você vai lá, faz o F e faz futuro. Pode fazer devagar a movimentação, não tenha pressa, né? O importante é você fazer o sinal correto. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Vocês têm que aprender a fazer a Libras correta, né? A movimentação. Porque aí depois, mais para frente, vai se tornar fácil. Então, faz devagar, pratica de novo, porque aí depois o seu corpo, as suas mãos vão se acostumar com o movimento. E aí depois vai se tornar tudo mais fácil, vai ser mais simples. Tudo na vida da gente é assim, né? Quando a gente começa, né? Tudo a gente tem dificuldade, depois o corpo vai se habituando. A Giovana, ela botou aqui, já atuo na igreja como intérprete de Libras, mas fico insegura com o julgamento dos ouvintes. Sim, é difícil. Eu passo por isso algumas vezes, né? Eu sendo intérprete de Libras, sendo professora, também trabalhando em algumas áreas, né? Sendo filha de pais surdos, existe o julgamento também. Então, tem pessoas que me julgam, falam assim: ah, não, você fez o sinal errado. Ai, você não tá fazendo uma expressão muito boa. Eu não gostei do contexto que você utilizou para sinalizar uma frase. Então, isso vai acontecer. Sempre vai acontecer críticas. O importante é você focar e perguntar para o surdo se ele está entendendo. É muito importante. A gente não pode ficar preocupada se o ouvinte ele está entendendo sua sinalização. Porque a Libras é do surdo. Então, o surdo tem que entender. Se ele está entendendo, tá ótimo, tá perfeito. Né? Você pode também perguntar, pedir dicas, né? Ah, eu fiz um sinal, como que eu posso melhorar? Né? Eu quero falar essa frase aqui, mas eu quero que ela saia em Libras, não em portuguesado. Então, como que eu posso fazer melhor? E receber essas dicas dos surdos. Então, é muito importante a gente focar neles. Né? Nos outros, Ótimo, ótimo. Me diga o seguinte, como as escolas podem capacitar professores e funcionários para se comunicarem em Libras e oferecerem suporte adequado aos alunos surdos? Uma coisa muito interessante que seria bem legal é já ter o básico da Libras dentro das escolas. Não só para os alunos, mas para os funcionários também que trabalham lá. Né? Então, diretor, professor, supervisor, faxineiro até, né? É muito importante ensinar pelo menos o básico. Né? Falar água, falar banheiro, falar assim, tô doente, tô com febre, tô com dor de cabeça. São coisas muito simples que já vai fazer a diferença dentro das escolas. Então, enturmar, né, os funcionários, todos eles, a aprender um pouco da Libras. Outra coisa que seria muito legal é sempre lembrar dos dias dos surdos. Então, tem o dia do intérprete de Libras, mas o mais importante é o dia do surdo, que é dia 26 de setembro. É o Dia Nacional dos Surdos. Então, Ah, promover acessibilidade, lembrar dessa marca, assim como a gente faz, né, em outras datas que são muito importantes. Então, Natal, tem a Páscoa, tem o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Vamos colocar nas escolas também o Dia dos Surdos, para a gente lembrar e comemorar. pois Seria é, muito legal. pois é, né? Deveria já ter esse dia assim, as escolas realmente já deveriam ter pelo menos um básico, né, para receber essas
crianças na escola, não? Sim. Tem uma pergunta aqui. A Vevé Alves, ela botou aqui, tenho vontade de aprender, mas não faço ideia de por onde começar e nem a quem procurar. Então, procura a Thaís. Sim, vocês podem estar procurando. Em breve eu vou estar divulgando novas turmas de Libras. Então, se vocês estão interessados, fiquem atentos no meu perfil do Instagram. Eu ainda estou preparando, estou organizando o conteúdo, o material, porque eu estou fazendo umas alterações. Então, eu estou pedindo para ter um pouquinho de paciência, que logo, logo eu vou estar anunciando novas turmas, né, para vocês aprenderem Libras comigo. Tá, coloca aí como é o seu arroba, para o pessoal te O procurar. meu Arroba, arroba tá? do Instagram é Thaís, não tem H, tá? É Thais, underline, Libras. Tá, Libras. coloquei aí também escrito, viu, pessoal? Já segui a Thaís. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. A página da Thaís é diferenciada, porque ela trabalha com musiquinhas. Amo, amo, porque trabalha com música, fica muito mais fácil para criança. Eu acho assim, perfeito, maravilhoso. Por isso que eu quis convidar você aqui, porque é diferenciado, é uma coisa, né, diferente, é uma coisa boa que a gente aprende, né, brincando, aprendendo as músicas. Perfeito, viu? Tá de parabéns. Ah, muito Vão bom. lá, gente, seguir a Thaís, viu? Porque vocês Eu vão gosto, adorar. eu gosto muito de fazer esses conteúdos e eu me divirto também gravando. Então, eu não só, tipo, gravo pra ganhar curtida. Eu gravo porque é uma coisa que eu gosto. E eu já fazia isso há muito tempo. Muito tempo. Eu não esperava ter essa repercussão, né? Viralizar muito. Eu achava que eram só para poucas pessoas. Eu fazia mesmo porque eu gosto, porque eu gostava, me sentia confortável. Mas aí as pessoas começaram a gostar, começaram a me seguir. Então eu Muito fui adaptando. bom, muito bom mesmo. Tá de parabéns, eu gostei Obrigada. muito. Thaís, como promover interação e a inclusão social entre os alunos surdos e ouvintes dentro e fora da sala de aula? Então, como eu falei, é muito importante o intérprete de Libras para interagir também com os alunos, né? Não só para ele aprender. Então, o intérprete ele vai ter esse trabalho de no começo, isso é a minha experiência pessoal trabalhando dentro de escolas, né, de sala de aula, até mesmo na faculdade. Eu trabalho agora na faculdade, eu tenho meu aluno surdo e acontece, né, dele se sentir com vergonha, não se sentir muito confortável de chegar nas pessoas. Então, o intérprete, ele vai chegar nas outras pessoas. Vai falar, oi, tudo bem? Prazer, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai chegar falando com as pessoas. As pessoas vão vendo que o intérprete, ele está aberto a conversas. Então, eles vão chegar no intérprete e vai falar, como que eu falo com ele? E aí você vai lá e intermedia a comunicação. Ó, você pode falar assim, ó, oi, bom dia. Aí ele vai começar a falar bom dia. Se o intérprete ele já faz isso dentro da sala de aula, e aí o aluno ele já está se acostumando, conversando, fora isso vai acontecer normalmente também. Então fora vai ser muito mais fácil, porque se dentro da sala ele já está tendo essa interação com o surdo, fora ele vai ter essa interação também. Que maravilha, hein? É verdade. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Quais são os benefícios de uma abordagem bilíngue que inclui tanto português quanto a Libras no contexto educacional para alunos surdos? É muito importante ter a inclusão, né? Eu falo isso por conta da experiência dos meus pais, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, os dois eles são surdos, mas tiveram experiências diferentes. Por exemplo, a minha mãe, ela já estudou numa escola de surdos, onde lá tinha Libras. Então, só tinha surdo, só tinha Libras na escola dela. Não era uma escola aqui de São Paulo, é lá do Ceará, uma escola lá do Ceará, que eu percebo que a minha mãe, parece que assim, os surdos de lá, quando eles aprendem somente a Libras, né, dentro das escolas, eles conseguem se desenvolver muito melhor, muito rápido, porque é a língua deles. Então, se você se comunica, por exemplo, eu falo português, eu vou lá para os Estados Unidos e lá todo mundo fala inglês.
eu vou aprender. Mas eu não vou aprender da mesma forma que todo mundo está aprendendo. Agora, se eu estiver lá, mas tiver uma escola que fala português, eu vou aprender como todo mundo, né? Principalmente aqui no Brasil, se estiver aqui no Brasil, é a língua que a gente vai aprender, o português. Então, na Libras, isso faz diferença também. Então, a minha mãe, ela já conseguiu ter mais experiência, aprendeu, se desenvolveu bastante. O meu pai, ele estudou numa escola de ouvintes. Então, na escola dele, não tinha Libras, não tinha acessibilidade, era só ouvinte, acabou. E foi muito difícil para ele. Até hoje o meu pai, ele tem muita dificuldade com a escrita, né, com algumas informações básicas, algumas coisas simples, né, que a gente conhece da sociedade. O meu pai, ele já tem dificuldade por conta disso, porque na escola dele não tinha acessibilidade. Então ele estava fazendo, né, as atividades, mas não estava se desenvolvendo como os outros. Então eu percebo muito essa diferença do meu pai e da minha mãe. Minha mãe já tem muita facilidade, né, com o português, com a escrita, se comunicar com as outras pessoas, com os outros surdos, entender mais sobre alguns termos, alguns assuntos que são mais profundos, mais complexos. Porque para o meu pai, ele consegue entender sim, mas se a gente for objetivo, se a gente for objetivo no que é um assunto falado. Então, às vezes a gente fala sobre um termo muito técnico, não é algo que ele está acostumado. Como ele não teve muito contato com surdos, ele não teve muito contato de conversar, ter diálogo com outras pessoas. Não era o Então, ambiente dele, né? isso. Eu percebo que isso faz muita diferença, né? Então, quando eu conheço surdos que estudaram em escola de surdos, parece que eles Se nem desenvolver. parece se desenvolve muito melhor, muito melhor. E escola bilíngue também, né? Porque na escola bilíngue tem o intérprete de Libras. Então, se tiver o intérprete de Libras, já vai ajudar ele a aprender, a se desenvolver. Entendi. A Priscila Silva, ela botou aqui. Pena que na Faculdade de Pedagogia a matéria de Libras é só pincelada. Deveria ser, né, uma disciplina bem maior, porque principalmente agora que se encontra muita criança com necessidades especiais e deveria ser, né, uma matéria bem maior, um maior número de horas, né? Sim, é verdade. Como eu trabalho na faculdade, muitos alunos falam assim: eu vou começar Libras na faculdade, que legal. Eles ficam muito animados. Aí eu, ok. Depois que eles fazem, eles chegam em mim e falam assim: eu fiz, mas eu pensava que ia ser uma coisa, mas aí depois eu descobri que era outra. Eu queria aprender mais, né? Eu fiquei com vontade. Então, muitos falam isso para mim, né? Infelizmente, a faculdade, ela peca um pouquinho nisso, né? Ela precisaria ter mais conteúdos de Libras, mais um pouquinho, né? Para as pessoas aprenderem melhor, entender de uma forma É melhor. verdade. Também. A Beatriz, ela está aqui pedindo para você fazer o nome dela em Libras. Por favor, está pedindo aqui, por favor. Eu já falei o nome dela, mas eu vou fazer devagar, tá? Pronto, repete aí para ela, por favor. É porque como eu sou intérprete, a minha datilologia é muito rápida, né? Que a soletração da mão Aham. está acostumado. Então, eu vou fazer aqui, ó. P, A, T, R e Z. Eu acredito que seja Beatriz com Z, né? Então, Usei. de Então, novo, fica ó. aqui com Beatriz. Fiz com S agora, porque se for com S, é com S. Tá bom? Você consegue ver? Se é com Z, agora eu fiquei na dúvida. É é com com Z? C. Ela É escreveu com o Z? nome dela aqui para Certo. Então Z é assim, tá bom, Beatriz? Desculpa. Dá um oi para Bianca. Eu estou dando oi para Bianca. Eu não sei se é eu ou se é você, né, que está pedindo oi. Pronto, já falei. Ai, pronto, pessoal, agora também está querendo. Não é? Cadêncio? Acho que é. Não tem como fazer nome em Libras. Eu não entendi muito. Não sei se ele está querendo fazer o nome dele. Então, o nome dele em Libras, a gente faz
a soletração, mas cada pessoa tem um sinal em Libras. Então, por exemplo, o meu sinal é Thaís. Não significa que todo mundo que tem o mesmo nome que o meu vai ter o mesmo sinal. Então, isso é diferente. A Libras é característica da pessoa. Às vezes pode ser do rosto, às vezes pode ser uma profissão, pode ser a movimentação do Olha, corpo. que interessante. Então, isso Não é muito sabia. Então, por exemplo, o meu sinal é Thaís, por quê? Porque o meu nariz, quando eu era pequenininha, uma surda viu e falou: ah, o seu nariz é tão fofinho, é tão pequenininho, então seu sinal vai ser Thaís. Aí eu aceitei, eu falei: ah, tá bom, aceitei. E aí até hoje é assim, Thaís, por conta do meu nariz. O nariz mudou, mas a gente finge que não. A minha mãe, quando ela era pequena, ela usava muita Maria Chiquinha no cabelo, muita Chiquinha. Então, Ah, a professora dela deu o sinal para minha mãe de Ana, por conta da Chiquinha. Ela cresceu e até hoje é a marca dela, é o sinal dela, Ana. Então, qual que é a diferença de ter o sinal? Por exemplo, você vai falar sobre a pessoa, você está conversando lá com a pessoa e aí você quer falar da Ana. Mas aí toda hora você vai ficar Ana, 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 Ana. Cansa a mão, cansa. A datilologia, ela é difícil, ela é cansativa. Então, se você faz o sinal, é muito mais fácil. Ana, lembra da Ana? Então, eu ah. estudei com ela. Um exemplo. É tipo quando a gente fala aqui o nosso nome, mas a gente bota o apelido para poder, né, para poder chamar, não ficar chamando pelo nome, a gente dá aquele apelido pequenininho, então é como se fosse isso, né? Isso é verdade. Eu costumo falar também que é como se fosse um apelido. Por exemplo, eu sou intérprete de Libras, os intérpretes, eles me chamam de narizinho, por conta do É, meu sinal. Fala, ah, você vai trabalhar com quem? Eu trabalho ah, com a Thaís, a narizinho. Aí eu, ah, tá bom, tá bom. Eu já aceitei. a pessoa que está aqui do Bolos, da Nanda, oficial, ela botou: acho lindo você cantando as musiquinhas em Libras. É verdade. Aquela pessoa que fica com você, que toca violão, ela é parente? É seu marido? É alguma coisa sua? Não, Amigo? ele é um amigo, é o Batucadã. Ele é o compositor da música da Baleia. Então, ele Ah, me mandou uma mensagem no Instagram e a gente marcou de se encontrar pra gente cantar a música da Baleia. Então, a gente começou, né, a fazer da Baleia. Como a gente já tava junto, falou assim, ah, vamos gravar outras fazer músicas mais. também? Vamos fazer mais conteúdo? E aí foi aí que a gente fez. Então, ele é um cantor de músicas infantis, mas não só de músicas infantis, como também outros tipos de música ele faz também. Tem no Spotify, e também tem no YouTube, tem em várias plataformas digitais o perfil dele. Então vocês podem estar seguindo o Batucadã, que ele cria, né, muitas músicas interessantes. E fazendo brincadeira com as mãos, com as crianças, é muito legal. Eu acho muito fofo isso. Fica ótimo. Vocês dois deram certo, assim, ó, ficou perfeito, viu? Cara, É a Maria Isabel Fraga, ela fala que posso apresentar Libra para meus alunos de 4 e 5 anos? apresentar Libras. Sim. Sim, é muito importante. As crianças, elas estão numa fase de aprendizado. Então, tudo que elas veem, elas aprendem todos os dias. Se elas aprenderem a Libras, vai ser muito melhor, porque vai abrir, né, mais experiência para ela, né? Ela vai conseguir entender melhor. Então, a criança, ela tem mais facilidade de aprender do que uma pessoa que já é adulta, né? Porque ela já está na fase de crescimento. Até mesmo se for um bebezinho é a coisa mais fofa. Você ensina um sinal para um bebezinho e ele já consegue fazer com as mãos. Então, eu tenho um primo que ele é surdo, que ele tem um filho. O filho dele, quando era bebezinho, ele estava ensinando o nome do filho dele, né? Em Libras. Então, é Taylor. E aí ele ficava fazendo o nome dele. De tanto ele olhar, eu acho que ele tinha o quê? Uns 8 meses, mais ou menos, ele começou a fazer. Ele fazia assim, olhava, T.
Oh, que lindo. Começou a fazer. E é muito bonitinho. Meu primo postou esse vídeo no Facebook há um tempo já e acabou viralizando por conta disso. E eu também, né? Quando eu era pequenininha, a minha primeira língua foi a Libras. Então, primeiro eu aprendi a Libras e depois eu aprendi o português. Então, desde pequenininha eu já fazia uns sinaizinhos já fazia mamar, já fazia que tava com fome, tô com sono, já fazia um monte de sinal. É o melhor momento, né, para aprender quando a criança é pequena. Ela tem muito mais facilidade de aprendizado quando pequenas, né? Então, é o melhor momento. Então, ensinem Libras nas escolas para as crianças, que as crianças surdas, principalmente, vão agradecer. Sim. Entendeu? A Joy Naves, ela botou aqui. Eu cresci tendo contato e sempre quis aprender. Aprendi duas músicas em Libra com a Thaís e fiz a apresentação na escola para baixinhos na Semana da Diferença. Que Olha, maravilha! Olha o resultado aí, tá ai, eu vendo? queria ver, eu queria assistir esse vídeo. Aí Tem vídeo? manda para ela. Manda para ela, de Joy. Você tem vídeo da apresentação em Libras? Me manda que eu quero ver. Eu adoro, eu amo ver os postando conteúdo de Libras, que estão aprendendo. Isso me deixa muito feliz. Eu fico muito feliz de perceber que a pessoa ela está se interessando pela Libras, está tendo acesso até por meio de mim, né? Por meio de ver os meus conteúdos e começar a se interessar pela Libras. Eu acho isso muito legal. Você está fazendo esse elo aí de aprendizado aí, muito bom, viu, com as pessoas, né? A intenção é essa, né? Não ajudar cada vez mais pessoas, né, que precisam. A Priscila Silva, ela botou aqui, minha filha de 7 anos está amando te assistir e já falou que quer fazer o curso de Libras. Que maravilha! Olha, que legal! Então, bora Tá aprender vendo? querendo lançar turmas kids de crianças para as crianças aprenderem Libras. Então, já é um projeto que eu estou dando um andamento para isso, para as crianças aprenderem Libras também. Eu já dei aulas kids para as crianças e eu amava, amava, amava. É muito gostoso ensinar as crianças e elas aprendem muito rápido. Muito fácil. Tinha uma criança que eu dava aula, que sempre as aulas são online, né? Eu dava aula online, foi na pandemia, e ele ficava brincando, desenhando na mão. Então eu estava lá na aula, eu estava ensinando conteúdo para todo mundo, e eu percebia que ele não estava prestando atenção. E aí eu vendo, ele estava desenhando na mão, e aí eu perguntei o que ele estava fazendo. Ele falou, eu estava fazendo uma aranha, olha. E aí eu falei, que bonitinha, mas o que eu estava passando no conteúdo? O que foi que eu falei? Aí, você estava ensinando o sinal de família. Aí eu falei, isso, eu estava ensinando o sinal de família. Você lembra qual que é o sinal de pai? E ele fez certinho. Pai, mãe, primo. Ele estava prestando atenção. E eu fiquei muito impressionada, porque eu pensei que ele não estava prestando atenção, porque ele estava Aí, desenhando, mas tá. ele estava. E eu fiquei muito impressionada. Que maravilha. A Priscila botou aqui, tem uma idade para iniciar o curso de Libras, quando você Como, for lançar. quando que eu vou lançar? Não, se tem uma idade para fazer o curso, se você tem uma idade para começar. Não tem idade. Não Pronto. tem idade. Já dei curso de Libras até para uma senhora de 60 anos. Ela tinha muita vontade de aprender Libras e eu ensinei para ela. Eu ensinei e ela conseguiu aprender, porque era uma vontade dela. Ela falava assim, eu sempre via, né, os surdos. Ela era professora, né, pedagoga. E aí ela Não. já teve alguns alunos que são surdos e ela queria se comunicar, mas não conseguia. E aí, quando foi na pandemia, ela falou, agora na pandemia eu não tô dando aula, não tô fazendo nada, eu vou aproveitar para fazer algo que eu tenho muita vontade, que é aprender a Libras. E aí a gente fez aula junto. Então, desde de criança pequena até adulto, até idoso, já dei aula. Né? 60 anos não é idoso, tá bom? Desculpa. Mas Tá bem alto. As pessoas de tiver 60 anos alguém estão aí, muito para cima. se tiver alguém aí com mais idade, eu ensino Libras também, tá bom? Tá ok. Vamos lá. Gente, Thaís, espera aí. Eu queria que quando você fosse lançar,
seu curso, você mandasse para mim, para eu poder divulgar também, certo? Para as minhas alunas, para o pessoal do canal, tudo direitinho, certo? Ah, Eu ok. acho que eu também vou fazer. Combinado. Eu acho que eu também vou Bora fazer, bora aprender. fazer. Quais são, Thaís, os desafios específicos enfrentados pelos professores ao ensinar alunos surdos e como superá-los com eficácia? Principal desafio, né, dos professores com seus alunos surdos é entender a cultura deles. Porque o surdo, ele tem uma cultura diferente do ouvinte. Mesmo que eles sejam do mesmo país, a cultura deles é completamente diferente. A gramática da Libras é diferente. A forma como eles agem é diferente dos ouvintes. Então, já começa a dificuldade aí, quando o professor não conhece o surdo, não entende a cultura dele. Então, já começa essa barreira. E aí, quando o aluno faz alguma pergunta, ele tem uma dúvida, o professor, ele pode até explicar, mas ele vai explicar da forma que ele sabe explicar para os outros alunos que são ouvintes. Então, na Libras, a gente faz adaptação, né? Então, por exemplo, o professor, ele ia passar para o intérprete de Libras, eu não ia passar exatamente como o professor está falando, eu ia fazer uma adaptação da língua do surdo para que ele consiga entender. Se o professor ele já saber Libras, né, pelo menos o básico, já vai ajudar bastante, né? Mas o importante mesmo é entender a cultura dos surdos. Sei, tá bom. A Priscila aqui botou, gosto muito quando você fala sobre o uso das expressões faciais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A importância da expressão facial quando a gente vai falar com uma pessoa surda. É muito importante as expressões faciais porque elas mostram o que a gente está sentindo, né? Quando a gente é ouvinte e conversa com outra pessoa, nós conversamos normalmente e não percebemos, mas fazemos expressões. Tem algumas pessoas que elas não têm esse costume de fazer expressão, tem algumas pessoas que não são expressivas, mas as expressões estão na voz. Então, quando a pessoa ela tá feliz, ela tá muito feliz, ela tá brava, nossa, eu tô muito brava, meu Deus do céu, entendeu? Então, a voz da pessoa ela já vai mudando a entonação. É assim que a gente vai conversando e percebendo o que ela tá sentindo. A gente consegue ter facilidade por conta disso. Então, na Libras é a mesma coisa. Só que na Libras não é a voz, é as mãos e as expressões. Então, as expressões é um conjunto. Não tem como você fazer Libras sem fazer expressão facial. Então, por exemplo, o sinal de feliz. Se eu fizer o sinal de feliz assim, ó, parece que eu não tô feliz. Eu não tô. Então, o sinal de feliz, né? A gente tem que sorrir e fazer o sinal. Porque é um conjunto, que aí a pessoa vai conseguir entender. Ah, é o sinal de feliz. Então, por exemplo, o sinal de triste. Você não pode fazer assim, triste. Ai, como eu tô triste. Nem parece que você tá triste, parece que você tá feliz. Então, tô triste. Tô com vergonha. Ai, tô com vergonha. Então, olha só como é muito importante as expressões faciais junto com a Libras, né? Porque assim você vai conseguir passar a mensagem que você está querendo. A Maria Isabel, ela botou aqui, eu ensino minha bebê de 1 ano. Ela já faz cachorro em libras por causa da música. Ah, que Que bonitinha! lindo, né? Que lindo. Eu tenho o costume de, às vezes, me encontrar com algumas crianças, conversar, eu já aproveito e fico ensinando alguns sinais. Né? Então, faz assim, ó, faz cachorro, faz gato, faz passarinho, passarinho. Então, às vezes eu fico ensinando as crianças. Eu gosto muito disso, de ter essa interação. E os gestos também, Thaís, querendo ou não, chama atenção, né? Quando a gente fala com gestos e tudo mais, com expressão, as crianças elas ficam mais ligadas no que está acontecendo, né? E aí acaba chamando mais atenção e elas começam a associar uma coisa a outra, não é? Sim, é verdade. E também todo sinal tem um significado, né? Nem todos têm, mas é bem difícil. A maioria tem um significado. Então, cachorro é por conta do focinho do cachorro. Cachorro.
O gato é porque o gato tem o bigodinho assim fininho. Então pode ser 2 sinais de gato. Pode ser tanto assim gato. Se for um gato muito peludo, ó, gato. Então tem 2 sinais de gato, né? Que isso vai depender do gato que você tá falando. Passarinho, ó o bico do passarinho. Então isso, falando o significado de cada sinal, o porquê que o sinal é assim, ajuda a aprender melhor. Então não só crianças, como adultos também conseguem aprender de uma forma melhor. Pais eficientes de Iguaba Grande, eles falam aqui, por sermos uma associação formada por pais, somos aqui da região dos lagos e aprendemos sempre um pouco de cada, e Libras é lindo. Sempre compartilhamos porque achamos extremamente importante. Legal. Isso mesmo, legal. Ah, o Bruno, ele bota aqui, Thaís, eu estou fazendo curso de Libras intermediário, quero ser intérprete. Alguma dica? Uma dica muito importante é você ter contato com surdos. Então, eu sempre vou focar nos surdos, porque é a língua deles. Então, é você ter contato. Por quê? Porque você não vai poder falar. Você vai tentar se comunicar para ele te entender. Então, você vai se esforçar. Você vai estar o tempo todo se esforçando para ele conseguir te entender. É a mesma coisa de uma pessoa que é de outro país. Então, uma pessoa que é americano vem aqui para o Brasil. Se você tiver contato com ela, né, sem saber o inglês, mas você começa a ter contato, você consegue aprender algumas coisinhas, né? Até se você tiver muito contato, você consegue até se tornar fluente no inglês. Então, é a mesma coisa da Libra. Se você tem muito contato com o surdo, você vai conseguir sim aprender. Outra coisa que ajuda, né? Às vezes a pessoa ela não tem contato com o surdo, não conhece, gosta da Libras, tem interesse, quer se desenvolver, quer trabalhar com isso, se tornar um intérprete, é fazer aulas práticas, né? Aulas particulares e aulas de conversação em Libras. Então, eu também ofereço aulas de conversação em Libras. A gente só se comunica em Libras. Ah, mas como que funciona? É só comunicação, só conversa. Então, eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu vou ficar aqui. Ninguém vai ouvir sua voz. Isso, a Vão ter que pessoa. se virar nos gestos. Isso mesmo, ela tem que se esforçar a se virar na Libras. Então, eu não vou falar, ela vai se expressar. O bom é que se tiver muita dificuldade, aí sim eu abro meu microfone e falo, ó, esse sinal significa tal, né? Então, às vezes eu tô fazendo um sinal, por exemplo, eu faço esse sinal aqui, ó. Aí a pessoa, ai, o que é isso? O que é isso? Não conheço esse sinal, não conhece. Aí eu vou estar fazendo a datilologia, ó. Aí a pessoa vê e fala assim, ah, tá, mas não consegui entender. Aí eu vou lá, abro o microfone e falo, ó, é amor. Esse sinal é amor, tá bom? Então é assim que a gente vai ensinando em aulas de conversação. E é muito interessante. Eu gosto muito de oferecer essas aulas também. Legal. A Helena Cruz, ela bota aqui, como gravar com facilidade os sinais? Tem alguma técnica para nos mostrar? Se mostrar, Mostrar alguma técnica para gravar com mais facilidade. é você começar. Então, assim, depende de muita pessoa. Tem pessoas de vários jeitos diferentes, né? Tem pessoas que são mais tímidas, outras pessoas que não são. Então, uma coisa que é bom você começar é com sinalização simples. Então, começa assim com sinais fofos de Libras. Então, ursinho, carinho, né? Vegano. Então, começa assim, sinal simples. E aí depois você vai implementando mais sinais, criando mais conteúdos relacionados a Libras. Vai te ajudar a ter mais essa facilidade e a você se soltar também. Não tem como você já começar de uma vez se soltando, É, né? É aos poucos. Então você vai verdade. soltando aos pouquinhos. Isso aconteceu comigo também. Eu sempre amei gravar, sempre gravei, mas nunca postava nada. Só guardava para mim mesma.
Mas quando era para postar, eu queria ter algo que eu me sentisse segura. Então eu comecei com coisas pequenas, coisas simples. E fui postando, postando, postando. E aí, tô até hoje postando. Eu posto de tudo. Agora eu tô focada mais nas músicas As músicas infantis. são excelentes. Por favor, não pare com as músicas, Tá, viu? não vou parar. Excelente. Joana Felipe, ela botou aqui até uma dúvida minha também. Ela botou demora muito para ser intérprete. Eu gostaria de saber, pessoalmente, em quanto tempo de curso a pessoa já começa a fazer gestos, a se comunicar com o surdo? Então, não tem um tempo certo. Isso vai depender de cada pessoa. De cada pessoa. Então, às vezes, tem a pessoa que ela tem o aprendizado mais rápido, então a pessoa ela tem mais facilidade de aprender, outras pessoas têm dificuldade de aprender. Então, isso vai depender muito. Depende de cada pessoa. E também do esforço e do tempo. E se tem contato com surdo e se não tem. Tem pessoa que faz curso de Libras e não faz atividade. Não faz atividade no curso, Adianta. não segue perfil de Libras, não tem contato com surdo, nas aulas não se esforça. Então, essa pessoa vai ter dificuldade com a Libras mais para frente, né? Agora, aquela pessoa, são dois alunos, né? Os dois alunos são uns exemplos de... Eu tenho esses dois alunos na minha turma. Esse aqui, ele não estuda Libras. Esse aqui, ele já é muito engajado. Ele tá sempre fazendo as atividades e eu dou liberdade para os meus alunos fazerem atividades de que eles se sintam confortáveis. Então, por exemplo, eu falei para fazer 7 expressões. A pessoa, ela faz 10 expressões de atividade, né? E isso é muito legal. Aí ela já faz mais conteúdos de atividade, ela tem mais ideias, ela segue vários perfis de Libras, ela tem contato com surdo. Então, essa pessoa já vai ter mais facilidade de se tornar um futuro intérprete de Libras. Vai depender muito. Então, Depende muito do esforço da pessoa, né, também, depende né, de querer aprender, de treinar, de fazer exercícios, tudo mesmo. mais, né? Então, eu já vi pessoas que se esforçam muito, que estão muito engajadas, faz curso de Libras desde o básico até o avançado, até o curso de intérprete, e aí em 5 anos, mais ou menos, já consegue trabalhar nessa área como intérprete de Libras. Ok. A Joana está perguntando aqui se você tem um canal no YouTube. Não tenho. Só Ainda não. Instagram. Ainda não tenho. Recebo muitos pedidos, muitos pais, né, me pedem para criar um canal no YouTube. Mas eu vou criar. Eu vou criar. É por conta de tempo e também porque eu não sei muito mexer nessa ferramenta. Mas eu vou estar me engajando mais em estar criando. Porque agora eu estou focada mesmo nas aulas de Libras. Mas depois que tiver tudo certinho, eu vou criar um canal no YouTube. E aí eu vou estar divulgando para vocês também. É bom porque os mesmos vídeos que você coloca aqui, você coloca lá, você já aproveita. Sim, é verdade. Vou fazer isso. É, isso é muito bom. Joana, eu botou aqui, boa tarde, sou monitora e faço faculdade. Acho muito importante o ensino de Libra nas escolas. E é verdade. A gente está acabando a nossa live, falta poucos minutos, mas eu tenho aqui uma pergunta, a última pergunta para te fazer. Como as escolas podem promover uma cultura inclusiva que valorize a diversidade e respeite as necessidades individuais dos alunos surdos? Então, uma cultura que seria muito inclusiva, que eu já tinha até comentado antes, é aprender o básico. Gente, o básico não é difícil, é fácil. Então, se, por exemplo, o surdo, ele chega na escola e o professor já fala bom dia, isso já vai fazer muita diferença para ele. Já faz muita diferença. Então, dentro da escola, ele vai lá na cantina e aí a tia da cantina pergunta, né? Você quer carne? E aí ele vai olhar e falar, pô. Então, isso já vai fazer muita diferença. Eu quero mesmo ver esse tipo de acessibilidade mais para frente. Então, eu quero que isso aconteça. Eu quero que pessoas aprendam a Libras. Eu quero que se comunicam. Por quê? Esse meu desejo tão grande é de ver
de tanto ver os meus pais tendo essa dificuldade. Então, de crescer vendo eles não conseguirem se comunicar com pessoas, às vezes de uma coisa tão simples. Às vezes um sinal, por exemplo, de carro. Qual que é o sinal de carro? Carro, o volante do carro. É simples. Tem alguns sinais que a gente já faz com a mão e não percebe, mas é Libras também. Então aí a pessoa não sabe fazer o sinal de carro, não tem. Você fala assim, não sei falar com ele. Não consigo falar com ele. Fala com ele, por favor. É carro, carro, carro. Gente, vamos fazer carro. Ou então fala assim, é carro. Tentar falar devagar, não ficar desesperada, porque tem pessoas que ficam desesperadas, vê surdo, aí fica, meu Deus, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Eu não sei. Calma, respira e tente se comunicar com ele. Faz até mímica, né? Faz alguns gestos, algumas mímicas para ele conseguir entender. Mas se fizer o básico da Libras, já vai fazer a diferença e ele vai se sentir incluso. A Dan Giovana, ela botou aqui, ó, ela deu uma dica aqui muito importante. Quem não tem familiar surdo deve procurar centro de surdos, escolas de surdos. Geralmente, toda a capital tem, ou igrejas. Muitos lugares têm surdo, basta procurar e mostrar interesse em conhecer a pessoa para aprender mais, né? É uma ideia muito boa, E né? Então, para a gente aprender mais, né? outra Então, ótimo. legal também é seguir perfil de surdo e tentar fazer amizade com eles. Eles são sempre muito abertos a fazer amizade. Eles gostam muito de conversar com as pessoas. Então, se você mostrar que você tem o interesse de conversar com ele, de se comunicar, você pode estar mandando mensagem, depois fazer uma videochamada, e aí vocês conseguem criar uma amizade. Legal, né? Com toda dificuldade, mas a gente consegue fazer alguma coisa, falar alguma coisa, se comunicar e vai começando a aprender, não é isso? Isso mesmo. Pronto. Nossa live está acabando, né? A gente já está com quase uma hora de live, mas antes eu gostaria, Thaís, que você pudesse colocar algumas palavras simples aí que a gente possa aprender do dia a dia, básico, que a gente possa dizer assim, hoje eu aprendi alguma coisa na língua de sinais. Que você possa passar aí para o pessoal. Pode ser? Você pode também sugerir, pedir para o pessoal sugerir alguns sinais que eu posso estar falando no dia a dia. Isso vai me ajudar bastante. Eu acho que principalmente, né, um bom dia, boa tarde, boa noite, isso aqui é imprescindível, né, para a gente falar, né, Isso. logo de primeira, para a gente entrar na conversa, né? Se alguém tiver mais alguma ideia, pode colocar aqui nos comentários. Então, o primeiro sinal é bom dia. Então, o sinal de bom, já em geral, na Libras, é assim, ó. Bom Bom, bom. dia. E D de dia. Então, seria bom dia. Muito Bom. bem. Agora, boa tarde. Boa tarde. Então, boa tarde. À tarde é como se estivesse caindo o sol. Isso, o sol ele tá se pondo, né? Então, Ah, agora boa noite. Boa boa. noite. Os olhinhos fechados. Fechar os olhos e dormir. Isso. Que legal. Então, Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou, pode falar. não, Continue. só para recapitular aqui. Vamos fazer Vamos, juntas, tá? vamos. Então, bom dia, Bom dia, boa tarde boa tarde. e boa noite. Isso, muito bem. Pelo menos 3 coisinhas eu aprendi que eu não aprendi na faculdade nada, filha. Nada, nada. Eu não sei nem como eu passei. Foi sorte, porque eu não sei nada. Então era muito mais difícil. Quando a gente tem uma pessoa assim, que nem você, que ensina com essa facilidade, fica muito mais tranquilo da gente aprender, né? É verdade. É verdade. Pronto. Madrugada, alguém botou aqui. Acho que vou perguntar como é madrugada. Madrugada, então madrugada é assim, ó. Misericórdia, aí já está dificultando. Então, a madrugada pode ser tanto com a palma da mão aberta ou com ela fechada.
praticar, isso não vai mudar o significado. Então você vai começar, você vai fazer essa movimentação aqui, ó, da sua mão. Dos dedos. Isso. E aí você vai fazendo essa movimentação para baixo. Ó, madrugada, madrugada. Mais ou menos isso que eu fiz. Isso, não, tá certo mesmo. Tá? É só Que você bom. ir praticando. Então, às vezes vai ter algum sinal que a pessoa tenha dificuldade, mas se praticar, fazer de novo, se torna fácil. Você vai ver. Ok. Gente, sigam aí a Thaís, vocês vão adorar aí, viu? O canal dela do Instagram, chame mais pessoas para seguir, porque vocês vão aprender muito com ela. E ela, quando for colocar também o curso, ela vai mandar para mim, para eu poder divulgar também. E quem não está seguindo, por favor, sigam, vocês vão adorar, viu? Eu quero agradecer que a presença, Thaís, sua presença aqui. Muito obrigada por você ter dispensado seu horário aqui para estar ensinando mais a gente, por ter aceitado o meu convite, mesmo sem me conhecer, mas está aqui passando um pouco do seu ensinamento para a gente, viu? Muito obrigada mesmo. Imagina que é isso, é um prazer. Fiquei muito feliz de participar aqui da live, né? De poder contar um pouquinho mais sobre os surdos, sobre como melhorar a acessibilidade nas escolas. Espero que tenha conseguido ajudar algumas pessoas a entender melhor como promover a acessibilidade de uma forma melhor. Com certeza, minha querida. A todos presentes aqui, muito obrigada, viu, pela atenção, pelo carinho, por estar aqui conosco. E vamos seguindo em frente aí, viu? Olha, quero ver todo mundo lá com a Thaís, tá? Um beijo. Um beijo, prazer, viu, querida? Fica com Deus. Até a próxima, gente. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Foi um prazer imenso estar participando. Estou muito feliz, de verdade. Obrigada, viu? Tchau, meu amor. Fica com Tchau, Deus. tchau. Tchau. Beijo. Beijo.